Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, pessoal. Estamos aqui novamente para comentar mais uma paraxá. E eu, Adriana Lanhado de Alencar, hoje tenho o prazer de dividir a tela com Alex Strabojniak. Shabbat Shalom, Alex. Shabbat Shalom para você, Adriana, para sua família, para todo mundo, para a família dessas pessoas tão queridas que recebem a gente na casa delas. Eh, Devem querer saber o que que esses caras vão falar hoje. O que que você vai falar hoje, Adriana? Conta para nós. Verdade. Alex, hoje a gente vai falar da paraxá Pikudei, que significa enumerar. Pikudei em hebraico, enumerar. E logo, logo a gente vai descobrir por quê. E a paraxá está na Torá, Êxodo 38, de 21, do versículo 21 até o capítulo 40, versículo 38. Haftará, primeiro livro de Reis, capítulo 7, do 51 até o 8, versículo 21. Brit Hadashah está em 2 Coríntios 9, do 6 ao 11, e Salmos 45. Essa paraxá, Alex, quando eu estava lendo, eu achei, continua essa questão de enumerar todas as coisas que Deus foi passando para o povo para fazer o tabernáculo. Então, vários detalhes, uma coisa muito, muito, muito rica, e tinha que ser exatamente como o Eterno falou. Cada coisa que tinha que ser feita tinha que ser de acordo com o plano de Deus. E, Verdade. inclusive, eu achei muito interessante a roupa do sacerdote. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário, de azul, de púrpura e carmesim. Fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés, né? Então, Moisés, como um sacerdote, ele tinha que usar uma roupa toda especial, que tinha, né, urim, tumim, tinha toda essa questão de púrpura, e assim se fez o éfode de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim, linho fino torcido. Então, esse também é a última paraxá do livro de Êxodo. Em Êxodo, a gente viu toda essa questão de quando eles tinham sido libertos da escravidão e estavam nesse processo de construir esse tabernáculo, que era esse templo móvel, né, que levava eles para lá e para cá. E o interessante é que quando eles terminaram, a glória de Deus habitou aquele lugar. E quando a glória de Deus, a Shekinah, estava lá, Moisés não conseguiu entrar. Então, a glória de Deus estava ali, né? Então eles tinham esse cuidado de, se a nuvem de Deus estivesse em cima, eles não podiam caminhar. Quando a nuvem saía, eles caminhavam. E à noite, em vez de ser essa nuvem que eles talvez não enxergassem, tinha a coluna de fogo. Né, Alex? O que que você tem aí para falar um pouquinho ainda da Torá? E não era para fazer churrasquinho, não, que tinha coluna de fogo, não, né? Exato. Mas olha, eu acho muito legal essa parte aqui dessa paraxá Pecudei, porque Deus está fazendo, em última instância, é Deus que está fazendo, né? Um balanço de tudo. Na verdade, se você pensar bem, o primeiro capítulo de Shemot, que é Êxodo 1, começa 81 anos antes disso, né? Quer dizer, Moisés não tinha nascido. E aí ele nasceu, aí ele cresceu, foi adotado pela filha de Faraó. Por 40 anos ele teve um treinamento real, né? Aí aconteceu dele matar um egípcio, aí queriam matá-lo, ele saiu correndo e ele foi parar em Midian. E lá em Midian ele casou, teve filhos, e até que Deus um dia, quando ele tinha 80 anos de idade, Deus falou para ele, cara, o negócio é o seguinte, você vai lá e você vai libertar o meu povo. Ah, Moisés
acho impressionante que ele arrumou um monte de argumentos. Não, 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 mas não, eu não sei falar. Não, eu não sei direito. Não, não. Deus falou, você vai. Deus ficou nervoso com ele. E eu fico preocupado se eu falo muito não para Deus, se ele fica nervoso comigo também. Eu acho que a gente deveria ficar meio preocupado com isso. Mas, de qualquer forma, agora estamos no fim do processo, né? Quer dizer, o templo, o tabernáculo foi todo preparado. É, é impressionante a quantidade de detalhes. Eu confesso a você que muitas vezes, Adriano, eu passava meio por cima disso. Não, pô, eu já sei tudo isso. Mas aí, um dia, eu resolvi fazer um. Deixa eu tentar entender o que tem por trás desses números, né? E eu fiquei meio impressionado. Você vai ficar também, e eu tenho certeza que a audiência toda vai ficar também. Primeiro, ele começa lá no Shemot 38, versículo 22, ele falou do Bezalel, que foi aquela pessoa que ele determinou para coordenar todos os trabalhos, né? Ou seja, no balanço, Deus já tinha feito o projeto, entregou o projeto para Moisés, e o Bezalel foi quem tinha todas as habilidades para fazer isso, de pegar as pessoas certas para fazer isso. E Deus colocou no coração das pessoas que eles deveriam fazer contribuições, eles deveriam contribuir, o povo deveria contribuir para o templo. E tanto que eles eram escravos, mas quando eles saíram do Egito, os egípcios deram dinheiro, deram fortunas para eles. E para você ter uma ideia da fortuna que eles receberam na saída do Egito, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas aqui nesse capítulo, Shemot 38, ele fala do que foi empregado, né? Foi empregado ouro, prata, bronze, púrpura, tudo que é coisas boas, coisas finas, foi empregado. E fazendo a tradução das medidas da época para o que nós temos hoje, ele falava assim, ó, o metal empregado equivalia a 1.000 quilos de ouro, 1 tonelada de ouro, é bastante, né? 3.400 quilos de prata, 1 tonelada de prata, 3 toneladas e 400 quilos, e 2.400 quilos de bronze. Quanto custa 1 tonelada de ouro hoje? Fui dar uma avaliada. Adriana, eu acho que você não tem isso. São 85 milhões de dólares americanos, o quanto Uau. custaria 1 tonelada de ouro, ouro puro, ouro puro. Se você levar em conta que saíram do Egito 600 mil famílias, se você dividir esses 85 milhões por 600 mil famílias, cada família em média, contribuiu com 140 mil dólares em ouro. Uau! Uma graninha boa, né? Com certeza. Da prata também. A prata era bem mais barata, né? 2 milhões e 700 mil dólares de prata, fazendo a divisão pelas 600 mil famílias, mais ou menos, né? 4.500 dólares de prata por cada uma das famílias. Ou seja, as famílias saíram ricas, mas no coração delas foi colocado a vontade de contribuir para o que Deus queria que eles fizessem. Quer dizer, esse é um projeto de sucesso que Deus fez, que Deus preparou, que Deus estimulou, que Deus colocou no coração das pessoas, assim como Ele coloca muitas coisas no nosso coração e a gente às vezes fica em dúvida: será que eu faço? Será que eu não faço? Se Deus colocou no teu coração, faz, faz, porque é isso que Ele espera de você, é isso que Ele espera de mim, é isso que Ele espera de cada um de nós. E eu fiquei impressionado com tudo isso, Adriana. Eu sou meio de passar por cima, às vezes, das coisas, mas quando você volta e para prestar atenção nos detalhes, Deus acaba revelando um monte de coisas para a gente. Você não acha, Adriana?
Eu acho. Nossa, e Deus é um arquiteto tão perfeito, né, que ele deu o detalhe certinho para a construção, e assim como ele na época deu os detalhes de Noé para construir a arca. Se Noé talvez não tivesse seguido exatamente o que Deus mandou, teria entrado água na Nós não arca, estaremos aqui, né? talvez não estivéssemos aqui, talvez alguns dos animais também não estivessem, né? E da mesma forma que Moisés viu que tinha ficado como Deus tinha planejado e abençoou o povo, e depois que houve isso, Deus mandou levantar o tabernáculo, né? E depois a gente sabe que Yeshua foi levantado na cruz. Então todos esses detalhes são pré-figurações do que vem depois. Assim como o tabernáculo foi uma pré-figuração do templo mesmo, que depois tinha também representava um lugar, a casa de Deus, onde a glória de Deus estaria. Salomão, quando construiu, Deus falou para Davi que não seria Davi que construiria, que seria o filho dele, Salomão. E então Deus cumpriu a promessa dele, que não seria Davi, mas que seria Salomão. Da mesma forma, Deus cumpriu a promessa dele, que mandaria o seu filho para morrer pelo nosso pecado. E a gente então tem a esperança de que todas as outras promessas que estão escritas na palavra de Deus vão se cumprir hoje, né? Então, naquela época, quando construiu o tabernáculo, a presença de Deus, a Shekinah, habitou ali. Depois, com o templo de Salomão, a presença de Deus estava ali. E hoje, quando a gente aceita Yeshua como nosso Mashiach, o espírito dele, o Ruach, passa a habitar dentro de nós. Então, de certa forma, a gente também tem dentro de nós a glória do Eterno. Então, que a gente saiba lidar com isso, com sendo participantes dessa glória de Deus, e, e essa questão de que eles contribuíam, né, Alex? Depois, na Brit Hadashah, a gente vê que foi colocada bem a porção que fala das contribuições. Verdade. E aí eu penso que não é só uma contribuição financeira do nosso dízimo, da nossa oferta. Mãos à obra, né? Exatamente, a nossa mão na obra para fazer a vontade de Deus. Talvez naquela época fosse mais fácil entender qual era a vontade de Deus, porque Deus falava face a face com Moisés. Muitas vezes Deus apareceu ali, né, para os nossos patriarcas, mas hoje em dia ele fala conosco pelo Ruach e pela palavra dele, né, que a palavra dele é o que nos deve, é o que deve nos direcionar, não é mesmo? É verdade. Você sabe, Adriano, você estava falando aqui, eu estava refletindo mais um pouco. Eu não paro de pensar. Então, às vezes eu não faço, mas eu não paro de pensar, tá? Se você olhar bem, né? Por exemplo, quando ele fala lá no último capítulo, chamou 40, né? No versículo 34 ao 38, ele fala assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, né? O que era essa nuvem? Era a própria glória do eterno Deus, a própria presença de Deus ali, né? Então, o templo foi levantado e a presença de Deus estava lá, e ele diz assim: a glória do eterno encheu o tabernáculo, encheu o templo. Moisés nem sequer podia entrar no templo. Por quê? Porque a nuvem permanecia sobre ela e ela era suficiente para encher aquilo. Ninguém mais conseguia encher aquele templo. A glória do Eterno enchia o tabernáculo. Estou lendo umas partes aqui, né? E uma coisa interessante é o seguinte: ok, Deus fez o tabernáculo, estava lá, e aí ele abandonou o povo? Não, não. É aí que vem a parte emocionante da história, Adriana. O que que ele fazia? Ele dizia para o povo quando eles deviam se movimentar. Quando a nuvem se levantava, significava: ô meu, desmonta o templo que eu vou te conduzir para um outro lugar. A nuvem parava, o pessoal remontava o templo. Era essa a regra.
parece que teve mais de 40 movimentações, 41 ou 42 movimentações do povo nesses 40 anos de deserto, né? Na verdade, só sobraram 39, porque agora a gente já estava no segundo ano aí, né? E então era assim: de dia a nuvem do Eterno repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Ou seja, a nuvem estava lá, Deus estava lá, protegendo o tempo todo. E à noite, ele ainda, porque no deserto, à noite é muito frio, né? De dia é esturricante, mas à noite é muito frio. E Deus provia o fogo, que além da iluminação, com certeza, dava também o calor necessário para o pessoal ficar lá. Deus é tão extraordinário que ele supre cada detalhe que nós precisamos, cada um Amém. deles, né? Essa generosidade do povo, na época do Salomão, ela continuou, porque o Salomão construiu o primeiro templo fixo, né? Até antes dele, só tinha esse templo portátil, que subsistiu por muitos e muitos anos. Mas o templo fixo foi criado pelo Salomão, e a mesma generosidade do povo, as mesmas habilidades de pessoas que Deus foi colocando, a mesma provisão de material que foi necessária, que o rei Davi supriu isso para que o filho construísse. No coração de Davi tinha vontade de fazer esse templo, mas Deus falou: não, 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 você fez muita guerra, você fez muita luta, tem que ser um lugar de paz, um lugar santo, um lugar separado, um lugar especial, e seu filho vai fazer isso. Porque o seu filho não é o filho de guerra, não. O seu filho é o filho que vai construir algo duradouro nessa história. E você falou um negócio que eu achei impressionante lá, que está em 2 Coríntios, né? Capítulo 9, versículo 7 e 8, que fala da generosidade das pessoas, né? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda obra. Ou seja, Deus quer que a gente faça coisas, e Ele dá para você todos os recursos. Ele te dá riquezas para você compartilhar com outras pessoas. Ele te dá a sabedoria para você usar isso, né? Deus dá tanta coisa que a gente não nem sequer imagina, Adriana. E eu fico impressionado com isso e extremamente grato ao nosso Deus por ele estar fazendo tudo isso pela gente. Mais uma coisinha que eu quero falar, não vai falar mal de mim aqui. É, é, Se você olhar, Deus, o próprio Deus, estava dentro do tabernáculo, estava dentro do templo. Só que, se você lembrar, no ano 70 da era cristã, o templo foi o quê? Destruído. Destruído. Não tem mais tempo, não tem mais genealogia, não tem mais nada disso. E agora? E agora? O que vamos fazer? Nós acabamos sendo hoje o lugar onde Deus habita. Se você acredita em Yeshua, se você entendeu quem é Yeshua, se você acredita quem é teu Deus de verdade, você passou a ser o templo de Deus, e o Espírito de Deus está dentro de você. É o Espírito de Deus que te dá essa vontade de fazer as coisas, que te dá essa vontade de realizar, dá essa vontade de ajudar os outros. E é Deus Todo-Poderoso, o nosso eterno Deus, que vai te dando a provisão necessária para isso. Você Amém. é só um instrumento de Deus, que Ele colocou vontade, Ele colocou coisas na sua mão para você fazer, como Ele diz ali, a superabundez em toda boa obra. Essa é a nossa função. O que você acha, Adriana?
Eu concordo com tudo que você falou, né? Deus é Finalmente maravilhoso. alguém concorda comigo! Ah! Deus é maravilhoso e Ele nos dá essa dons para a gente usar para Ele e não enterrar, né, o nosso talento ali, esconder. Não, a gente tem que fazer, né, para o reino de Deus. É verdade, Então, eu convido cada um aí que está assistindo a servir de coração mesmo a Deus, que vale a pena. E que Deus nos ajude, né, Alex, a é cumprir verdade, aí tudo que Ele tem para a gente, né? é verdade, é verdade. E Deus, lá no Salmo 45, que é super legal também, o versículo 6, eu não sei se é o que você andou lendo aí, mas eu li e eu gostei. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Ou seja, Deus reina, reina para todo sempre. Ele reina a minha vida, a tua vida, a tua vida, a vida da tua família, de todas as tuas pessoas. Você queira ou não, Deus Amém. está reinando a tua vida. Deus é o cetro, ele é justo, né? Cetro de justiça e cetro do teu reino. Ele é o governo e ele é a justiça. É ele que faz isso e é ele que regula a minha vida e a sua. E eu só posso dizer, gente, eu fico maravilhado e eu fico maravilhado com a paz, o shalom que ele coloca no nosso coração. E você não quer fazer uma oração rápida para abençoar todo mundo aqui? Sim, Senhor Deus, Pai querido e amado, nós te agradecemos, meu Deus, por este momento e pela tua palavra, Senhor. A tua palavra que é a verdade. Obrigada, Pai, por nos ensinar e por ser o nosso provedor em todas as situações, meu Deus. Eu te agradeço em nome de Yeshua. Amém. Amém. E Shabbat Shalom, né? Shabbat Shalom, Shabbat isso Shalom para aí. todo mundo Shabbat aí. Deus Shalom, abençoe a pessoal. todos, tá? Obrigada. Servindo o nosso Deus maravilhoso. Tchau. Amém. Tchau, tchau.